Olá, sexto ano, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de ciências comigo, professora Sádiva. E hoje, na nossa aula do dia 9 de julho, nós iremos abordar o estudo da água e os ambientes da Terra, ok? Então, aqui, ó, turma, verificando a água e os ambientes da Terra, o objetivo dessa nossa aula de hoje é verificar a presença de água no planeta, conhecer a distribuição de água doce e salgada no planeta Terra, ok? Então, levando em consideração para vocês aqui o gráfico e o planeta Terra. O gráfico, ele traz uma informação, né? E o que você pode dizer a respeito da cobertura da superfície terrestre? Observando bem esse gráfico, nós podemos concluir que a maior parte da Terra, ok? É coberta por água. Ah, professora, mas quais são os principais estados físicos da água em cada um dos ambientes apresentados acima? Então, levando em consideração, turma, que na figura, né, no caso aqui, A, nós podemos observar que a água ela se encontra, né, no estado sólido, líquido e gasoso. Já a figura B, né, nós podemos observar que a água está no estado líquido e gasoso. E na figura C, nós podemos observar que a água ela se encontra tanto no estado líquido como também no estado de vapor. Ah, professora, né? Então, assim, como você pode perceber nas imagens, né, e lá no gráfico, o planeta Terra apresenta a maior parte da superfície coberta de água. Além disso, uma das diferenças da Terra em relação aos outros planetas, no caso aí, é que ela possui condições para a existência de água nos 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso, ok? Levando em consideração que essa imagem aqui está mostrando para vocês a presença de água no estado líquido, né? Que é uma das condições essenciais, fundamentais e primordiais para a existência de vida no planeta Terra. Então, a água no estado líquido, né? Basicamente falando, ela é encontrada em mares, oceanos, rios, lagos, nascentes, fontes, né? E nos próprios seres vivos também. A água que bebemos é obtida através dos rios, poços ou fontes que vêm dos lençóis freáticos ou subterrâneos, ok? E assim, no estado sólido, a água ela se apresenta na forma de gelo, icebergs, neve, calotas polares, né? Em ambientes que apresentam uma baixa temperatura. E encontrada na forma de vapor, né? De água, que existe no ar, que forma-se através da evaporação, né? Da água dos mares, dos rios, dos lagos, dos oceanos, na transpiração e respiração dos animais e vegetais, também existe vapor d'água, ok? Infelizmente, a maior parte da hidrosfera, quando eu falo água, né? Da hidrosfera do planeta terrestre, eu posso citar para vocês que 97% é composta de água de mares e oceanos, né? E por serem extremamente salgadas, elas são impróprias para o consumo humano.
Em alguns locais, turma, pratica-se a dessalinização da água. Mas esse processo, ele é um processo caro e pouco eficiente, sendo ainda pouco praticado também. Assim, né, percebemos que o problema da água para o ser humano, ele reside no fato de a sua maior parte não estar viável para o consumo. Apesar disso, né, mesmo com o fato de a proporção de água potável disponível ser reduzida, ainda assim estamos falando de uma quantidade muito grande de água existente. No entanto, né, o seu mau uso vem reduzindo drasticamente a sua disponibilidade, seja através da péssima manutenção dos rios, né? No caso aí pela poluição também, ok? E levando em consideração, né, a distribuição de água, nós temos aqui, ó, 68,9% corresponde às calotas polares e geleiras, 29,9% às águas subterrâneas e 0,3% rios, lagos e 0,9% outros reservatórios. Ok? E de que maneira você pode contribuir para a preservação de recursos hídricos? No caso aí, turma, com relação aos recursos hídricos, né, consumir a água de uma forma consciente é primordial. Evitar o descarte do lixo nos corpos d'água e nas ruas, né? Fechar a torneira, né? Durante a higiene pessoal, durante a escovação dos dentes, ou momento que estiver tomando um banho, certo? Ter ações de economia diária da água facilita bastante para que esse recurso natural ele não venha a faltar para nós, né? E com relação à adaptação de seres vivos, como cactos, que é uma espécie de planta, a escassez da água, né? Eu vou ressaltar para vocês que por meio, né, de um inteligente conjunto, eu posso dizer assim, de adaptações que desenvolveu-se ao longo da sua evolução. E há dezenas de espécies diferentes, né? Com alguns espinhos, no caso aí, né? São chamados de espinhões, chegando a medir, no caso, alguns cactos, até 20 metros de altura, enquanto outros são menores e não passam de 1 centímetro, né? Então, os cactos também, alguns, não são todas as espécies, porque existe uma grande variedade de espécies, alguns apresentam flores, certo? E dão até frutos, no caso aí, frutos comestíveis, como o figo da Índia, que apesar do nome, né, nasce de uma variedade tipicamente mexicana. Então, turma, deixando bem claro para vocês e ressaltando que os cactos, eles são plantas importantes, são, né, do bioma de temperatura quente, né, seca, né, como a caatinga, e tem a função de armazenar água. Então, os caules dessas plantas atuam como seres fotossintetizantes que participam do processo de fotossíntese e também produzem nutrientes de que a planta tanto necessita. As folhas, como podemos observar, dessas plantas, dos cactos, têm uma estrutura modificada em espinhos. A pele espinhosa dessa planta, desse vegetal, ainda ajuda na proteção contra animais, né? A procura de, no caso aí, de um golinho d'água, né?
na polpa do cacto. Então, tem alguns animais que vão, né, até ao caule, tentar morder esse caule e acaba machucando a boca por conta das folhas que são modificadas em espinhos. Então, os cactos, eles são muito usados em ornamentações, né? Mas também existem espécies que são comestíveis. Há ainda também espécies medicinais que atuam como espécies de plantas cicatrizantes, né? Tem algumas espécies que são anti-inflamatório, são utilizados em tratamento de doenças, tanto do sistema digestório, como também do sistema respiratório. Ok, turma? Então, essa foi a nossa aula, né? Iniciando o estudo da água, certo? A importância da água para nós, os tipos de vegetais que armazenam a água, como é feita a distribuição dessa água e os estados físicos em que essa água se encontra. Então, vou deixar aqui para vocês registrado um grandioso abraço meu da professora Sádiva. Anotem algumas dúvidas de vocês, caso exista, certo? Para que possam ser retirados nos nossos encontros da quinta-feira à tarde. Ok, turma? Então, um abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.